Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica 2 nós iremos aprender sobre estimação intervalar. 4 tópicos na aula de hoje, começando com distribuições aproximadas. Como nós vimos no exemplo da aula anterior, com o tamanho de amostra grande, o comportamento, a distribuição de frequências de f se assemelhou ao comportamento de uma variável aleatória contínua, no caso, como de uma distribuição normal. E isso não foi por acaso, pois nós já aprendemos que uma variável discreta binomial pode ser aproximada por uma variável aleatória contínua normal. A partir desse resultado, a distribuição da frequência amostral f pode ser aproximada por f, que é o x sobre n, é aproximadamente uma normal com média p, e variância p, que multiplica 1 menos p sobre n. No exemplo, basta nós definirmos x, o número de imunizados em uma amostra de tamanho n. De maneira geral, se x1, x2, pontinho, xn é uma amostra aleatória com reposição de uma variável aleatória x, note, uma variável aleatória x, eu não estou assumindo nada, com a distribuição de média μ e variância σ2, então x barra, que é x1 mais x2 mais pontinho, xn sobre n, é aproximadamente, ou segue aproximadamente, uma distribuição normal com média μ e variância σ2 sobre n. Isto é, a média amostral tem aproximadamente uma distribuição normal de média μ e variância σ2 sobre n. Estou só repetindo o que está aqui. Logo, se eu quiser padronizar, x barra menos μ sobre sigma sobre raiz de n, que é o padrão, estou chamando de z, é aproximadamente uma normal padrão, isto é, tem média zero e variância igual a 1. Observação: se x, a variável aleatória da população, segue uma distribuição normal, os resultados anteriores deixam de serem aproximados para serem exatos. Então vamos aos estimadores intervalares, continuando esse conceito que começamos na aula passada. Nós vimos na aula sobre a amostragem que não importa a qualidade da amostra, erros irão ocorrer, mesmo que muito pequenos. Por conta disto, é importante levar em consideração este erro, no caso estamos falando de erro amostral, no processo de estimação. Antes de continuar, vamos falar uma anotação. Seja θ chapéu um estimador para θ e epsilon o erro de estimativa. Ideia: baseada em amostras de tamanho n, estimadores intervalares são intervalos da forma θ menos epsilon, θ mais epsilon, em que 1 menos α% deles conteriam o parâmetro de interesse θ, em que esse epsilon, novamente, é o erro de estimativa, e A, que é o dobro dele, é a amplitude do intervalo. Quanto maior o intervalo, menos informativo ele acaba sendo. Intervalo de confiança. Os intervalos são construídos da seguinte forma: a probabilidade de θ, do parâmetro de interesse, está entre θ1 e θ2, dois limites. Essa probabilidade é igual a 1 menos α. Observação: para o cálculo da probabilidade acima, é necessária a existência de uma variável aleatória. Por isso, a suposição de normalidade é importante. Nós não vamos ver isso aqui, mas existem outras metodologias ou outros intervalos que a suposição são de outras distribuições, como a t de student, a f ou a q quadrado, por exemplo. Alfa é denominado de nível de significância. Alfa está entre 0 e 1. E o seu complementar, 1 menos alfa, é denominado de nível de confiança. Que é a figura da normal, que nós vimos na aula sobre normal, mas se eu não me engano, eu mostrei o μ, μ mais sigma, μ mais 2 sigma, μ mais 3 sigma, e assim foi. Claro, aqui eu estou usando padrão, então μ é 0 e sigma é 1. Então, de 0 até 1 tem 0,34, de 1 até 2 tem 0,135, e de 2 a 3, 0,235. Uma coisa importante, antes eu tenho que dizer que o valor que está aqui embaixo, que é o valor que a variável assume, são chamadas de quantias. Por exemplo, no quantio 2,
ele separa 0,025 à direita e 0,9775 à esquerda, ou 2,5% à direita, 97,5% à esquerda. O que é importante que eu ia mencionar é que eu arredondei esses valores. Então, se vocês forem procurar com mais casas decimais, por exemplo, o quantil que deixa 2,5% à direita e 97,5% à esquerda é o 1,96. Da mesma forma, se tiver com três casas decimais, vai ser outro valor. Então, tomar cuidado que alguns livros... Eu vou usar sempre o 2 aqui para o nosso curso, mas a maioria dos autores usa 1,96. Definindo todos esses conceitos, agora eu vou apresentar os principais intervalos de confiança, que são os que é mais comum de se encontrar. O primeiro deles é o intervalo de confiança para a média populacional. O intervalo de confiança para a média populacional com 1 menos α% de confiança é dado por esta expressão. A notação normalmente é o IC, abre um colchete, o parâmetro, que é o caso μ, o menos α%, e aqui a formulinha. O que muda é, de um lado é negativo, do outro lado é positivo. X barra e S2 foram apresentados na aula passada. X barra é a média amostral, S2 é a variância amostral. Zα sobre 2 é o quantil alfa sobre 2 de uma normal padrão. Por exemplo, se o interesse for alfa 5%, então alfa sobre 2 é 2,5. Então a gente tem que entrar no quantil 2,5. Aqui para o nosso curso, esse quantil é o valor 2. O intervalo de confiança para a proporção populacional com o mesmo 1 menos alfa de confiança é dado por esta expressão. F é a frequência amostral. Total de sucesso na amostra sobre o tamanho da amostra. Quantil sempre o quantil da normal. Finalmente, o intervalo de confiança para comparar duas proporções populacionais com 1 menos α% de confiança é dado por esta expressãozinha. Apesar de ser uma expressãozinha aparentemente grande, é baseado na frequência amostral da população 1 ou da amostra 1. F2 é a frequência amostral na amostra 2, o mesmo quantil, e a variância é em função dessas frequências amostrais, em que P1 e P2 são as proporções de sucesso nas populações 1 e 2, F1 e F2 são as proporções de sucesso nas amostras de tamanhos N1 e N2, respectivamente. Para fixar esses intervalos, vamos a um exemplo, que é a continuação da aula passada. Tinha lá a cidade, estava tendo surto de cachumba, papeira, e contratou ou comprou vacinas de duas empresas. Para acompanhar o desempenho das vacinas da Pearson & Co. e Tillman Inc., que comprovadamente imunizam 75% e 90% respectivamente, foi encomendado um estudo estatístico pela Prefeitura da cidade de Luiz de Folga. 2 amostras foram retiradas, com 15 pessoas que tomaram a vacina da Pearson e 11 da Tillman, sendo observado que dos 12 dos 15 que tomaram a vacina da primeira empresa estavam imunizados, enquanto 10 dos 11 que tomaram da segunda vacina estavam imunizados, isto é, vou chamar de F1, vou chamar a população 1 as pessoas que tomaram a vacina da Pearson. F1, 12 sobre 15, 0,80. F2, 10 sobre 11, 0,91. Então, comprovadamente, a empresa Tillman diz que imuniza 90%. Nessa amostragem foi 0,91. Da Pearson era 75%, comprovadamente. Nessa amostra foi 0,80. Isso aqui seria a parte de estimação pontual, que a gente aprendeu na aula passada. Mas nós sabemos que há uma variabilidade, a gente mede isso com o intervalo de confiança. Se o interesse for avaliar os IC separadamente, basta utilizar a expressão 1, da proporção, com o valor 0,80 e depois com 0,91. Dessa forma, com 95% de confiança, vamos usar que é alfa 5% sobre 2, 2,5, vai ser Z alfa igual a 2, lá pela figura 1. Então, só substitui naquela fórmula da proporção populacional, 0,80, 0,80 menos 0,80, 15, que é o tamanho da amostra, faz toda essa quantia chegando neste intervalo, 0,59, 1,01.
Mas lembre-se, proporção está no intervalo 0,1. Então esse 1,01 não faz sentido. Então a gente dá uma puldada nele. 0,59 a 1. Algo que poderia ser comentado é que para uma vacina ser efetiva, ela tem que ser maior, a proporção de imunizado tem que ser maior que 50, ou 0,50 ou 50%. Foi maior, 0,59. Então é uma vacina que é útil. A gente está falando neste exemplo, tá? Neste exemplo fictício. Para a segunda empresa, o intervalo de confiança é a mesma ideia, só substituindo os valores. 0,74, ele fez a continha 0,91, 0,91, 0,91, chegou neste valor. Aconteceu a mesma situação, 1,08. A gente, como a proporção está no intervalo 0,1, a gente dá uma puldada aqui, 0,74 a 1. Notem que comprovadamente a da Pearson imuniza 75, ou 75 está incluso aqui no intervalo dessa estimativa que é para Tillman. Isso vai ter um significado mais na frente. Nosso exemplo permite também construir um intervalo de confiança de comparação, que poderá trazer muito mais informação. Até rimou aqui. O IC para comparar duas proporções populacionais, novamente com 95. Por que 95? Isso é um valor padrão. Tem gente que usa 99, 90, tem áreas que usam 99, 99, tem área que usa 70. Isso é de área para área. Na prática, comumente se usa 95. É importante conhecer a área de trabalho para ver se 95 pode ser usado ou tem algum valor específico adotado pela literatura. Então nós temos essa continha aqui, que era aquela expressão que parecia ser cumprida, mas notem, só função dessas estimativas, 0,80, 0,91, 0,80, 91, o tamanho da amostra. Fazendo essa continha toda, fazendo as contas, nós temos que o IC, para comparar duas proporções populacionais com 95% de confiança, é dado por essa expressão. O IC de comparação P1 menos P2, 95, menos 0,38 a 0,16. Conclusão. Ao nível de significância de 95%, não existe uma diferença estatística na proporção de imunizados, tomando as vacinas da Pearson e da Tillman. Por quê? Porque o zero está incluso nesse intervalo. Como o zero está incluso, lembre-se, estimação intervalar é uma estimação. O intervalo de confiança está dizendo o seguinte: tudo que tiver entre menos 0,38 e 0,16, por essa diferença, poderia ser um valor estimado. Como o zero está aqui, a gente viu lá no intervalo para a vacina da Tillman que o 0,75 estava incluso. Então, por essa amostra, a gente poderia dizer, a vacina da Pearson está entre 0,74 e 1. Qualquer valor aqui é uma possível estimativa. Como nós fizemos esse intervalo para a diferença, nós vimos que o zero está incluso. Então o zero pode ser uma estimativa da diferença. Se esse zero é uma estimativa da diferença, quer dizer que não existe essa diferença, não existe diferença estatística na proporção de imunizados. Qual o resultado prático? Que digamos que a vacina da Pearson é mais barata, o prefeito da cidade de Luiz de Folga pode optar pela vacina da Pearson, porque é mais barato e por essa amostragem estatística, por essa estimação estatística, mostrou-se que não existe diferença significativa. Por fim, a bibliografia da aula de hoje, que é a tradicional, em que os três livros, ou melhor, os três livros estão também, mas os três e-books estão disponíveis de forma virtual. E-book é virtual. Vocês estão me perdendo aqui na explicação, mas o e-book está disponível na biblioteca virtual da UFJF para qualquer aluno dessa instituição. Por fim, dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional, pelo Google Classroom, onde vocês estão recebendo esse material. A minha página profissional fica como um backup de arquivos. Como essa é a última aula do ano, boas festas, nos vemos ou nos ouvimos no próximo ano. Sem muito mais, obrigado.